material já do professor Drake que eu disponibilizei para vocês em português, né? Tá. Manipulação robótica, vamos conseguir um robô. Ele explica passo a passo cada uma das etapas de construir um robô e fazer as primeiras ações, então eu vou focar logo no compêndio, na compilação final que ele fez aqui. E abordar aqui, eu recomendo que leia todo o texto, inclusive o HTML, o texto que dá para vocês traduzirem automaticamente pelo Google Translator. Porque os vídeos são fantásticos, mostrando as variedades de robô disponível e por que a gente vai usar o Iwa. Basicamente é porque ele tem controle de torque. E ele não é tão posicional, né? Você consegue dizer para onde ele vai usando sensores e tudo mais. Então tem a posição que você diz para onde ele vai, tudo bem, mas tem controle de velocidade e tudo mais, né? Uma coisa que facilita muito porque a gente não pode confiar muito de que a corrente vai ser proporcional ao torque, ou seja, o torque vai ser proporcional à corrente elétrica que circula no circuito do robô. Porque tem engrenagens associadas, ele explica isso muito bem no texto, e a minha intenção aqui é a gente fazer a simulação o quanto antes. Mas é bom conhecer a ferramenta, óbvio. Então, antes de passar para frente, seria bom vocês brincarem mesmo com a ferramenta. Então, eu vou fazer um comentário rápido de como é que inicializa o Drake para a gente brincar. Vocês já viram no anterior que tem que carregar aquele primeiro pacote, está no comecinho lá, para colocar o Drake dentro do Colab. É um aplicativo Linux, tá? O Colab trabalha como um Linux pra gente aqui, no sistema operacional. E essa aqui, então, é o 102, tá vendo? Vou passar o mouse aqui para logo para a linha 102, que eu já compilei todas as anteriores, mas compilando aqui a primeira e essa aqui já dá muita coisa. Primeira conta, a gente cria uma planta e um cenário para que para a gente começar a simulação. Então a planta vai ter um robô e o universo ali, o cenário. Para isso, então, o primeiro comando, você faz o comando de construir um diagrama. Então chama isso numa variável builder. A planta e o cenário, vamos dizer assim, o scene graph, ele advém desse comando aqui, ó. Add multibody, plant, scene graph. E passa o builder. E é interessante colocar um time step aqui. Você pode colocar 0, então é um exercício que a gente vai estar aqui proposto no material. Eu vou colocar esse exercício também no Classroom. Mas eu coloquei o time step aqui de 10 elevado a menos 4, né? 0,001. Depois você passa o parse. Aqui que você vai definir qual robô você vai usar. Tá? A gente vai trabalhar mais com esse IWA14 No Collision, SDF. Tudo bem? Lá para cima, nesse texto aqui, vocês têm a opção de escolher outros. Né? Brinquem lá também, é o segundo código. E vocês têm a opção de escolher os nomes disponíveis e brincar, como a gente tinha no Colab anterior, manipular ele com sliders. Tá aqui. Depois que você faz isso, colocou o robô, fixa ele no cenário. Então você vai fixar a partir de qual? Geralmente a gente fixa pela base, tá? Então o link 0 dele é fixo no cenário. Então a gente faz isso aqui, plant.eld, soldar, no mundo, o frame tal. É o link 0 do Iwa. Depois que você coloca plant finalize, ele finaliza a planta. A planta está lá. Você não está vendo, ela está lá. Né? Então, antes de a gente conseguir ver, a gente tem que chamar o visualizador. O visualizador a gente está usando aqui no Colab o Meshcat. Tem outras possibilidades. O próprio professor explica isso, como é possível fazer isso em outros ambientes. Inclusive é possível usar isso aqui para passar para o robô. Infelizmente a gente não tem, o MRT com certeza deve ter. E o comando é esse aqui. Não tem muito o que falar. Connect, Mesh, Cat, Visualizer e tal. Passa o Builder, que é o Diagram Builder. Passa o Scene Graph, que é uma saída desse comando aqui. Está aqui ele. Isso aqui é comum, ele vai definir o URL que a gente vai usar. Tá? Aqui ele usa local, TCP, ele que define.
Isso aqui é uma coisa que a gente usa de vez em quando, que é delete prefixo load. É porque ele vai gerar um visualizador HTML, né? Uma páginazinha web aqui pra gente. Se eu colocar true, ou se eu não colocar isso aqui, ele vai sobrescrever sobre o outro. Se eu colocar false, como estava anteriormente, eu só troquei aqui, depois eu vou voltar para false, ele vai manter o que estava lá, né? Porque agiliza o processo de renderização. Vou fazer só uma vez, então não vai ter problema aqui, porque eu posso segurar o tempo também da gravação. Tá? Aí eu defino o diagrama. O diagrama, a gente vai chamar então como que é o builder, que a gente passa, ponto build. Eu vou construir então o diagrama. Esse, tá? Não tem o que fazer. Isso aqui é da linguagem do cara, então ele definiu os termos, então a gente tem que conhecer os termos para a gente poder usar, ok? E isso aqui é muito importante para a gente fazer a variação de posição dos vetores, tá? A gente está trabalhando com a posição inicial sendo menos 1.57, 0,1, 0, 1. Lembrando que o contexto é de 14 valores por esse carinho, tá? Essas 7 primeiras aqui são as posições. Tá? Tem uma certa posição aqui para junta 1, junta 2, junta 3, junta 4, junta 5, junta 6, junta 7. Essas duas aqui paradas. A 7, lembrando, é o que segura a garra. Ela roda um pouquinho assim. Né? Plant, get, tá. Então, isso aqui é importante, então. Você definir esse plant context. Então, você passa o contexto como entrada. O contexto nós definimos aqui, ó. Contexto, então, diagrama, create, default, contexto. Nós estamos usando, então, o contexto default que tem já definido previamente no Drake para o IWA 14. Tá? A gente pode mudar esse contexto naturalmente, tá? É óbvio que avançando, talvez a gente não consiga chegar até o final do curso com habilidade de fazer isso tudo, mas a gente consegue fazer bastante coisa já, tá? Até o final do curso, vamos ficar tranquilo. Então, isso aqui é só para dizer como, não tem como fugir disso. Nós temos que criar esse plant context. Depois, com esse plant context criado, isso é cuidado. Chamar a atenção que aqui a gente tem que passar, para setar a posição, você tem que passar o plant context e a posição. A posição são os 7 primeiros vetores, certo? Eu não estou usando 000 não, estou usando esse valor aqui, a recomendação dele. Plant get actuation input port, aí você fixa um valor, passa novamente o plant context, e isso aqui é a saída, para onde é que ele vai, tá? Esse NP07 tá aqui, ó. Que ele gera 7, um vetor com 7 zeros, tá? NP07, tá aí. Só para mostrar o que é isso. Então ele vai dessa posição para 0. Aqui você chama o simulador. Simulador igual simulator, diagrama, você passa o diagrama e o contexto. Então, diferente aqui, o simulador usa o diagrama e o contexto. Você seta a velocidade de tempo, a taxa de velocidade aqui, em 1. Depois a gente vai ver que a gente consegue mudar isso no visualizador, quando ele for produzido. Aqui você chama ele, ó, meshcat.startRecording. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? A gente não necessariamente precisa colocar isso aqui não. Mas ele permite gravar a animação gerada. É muito bom porque quando eu for fazer uma avaliação, vocês vão dar para mim o arquivo gerado. Vou fazer então ele avançar até 5, se estiver rodando como notebook, que é o nosso caso. Senão ele vai zerar até 0.1. Depois que ele fizer isso, vocês para a gravação e publica a gravação. Vamos ver aqui, ó. Quando eu mandei executar, vai para outra página, gerou, mexe aqui o bichinho, vou abrir aqui do lado, tá bom? Então, já como está gravado, eu posso resetar. Então ele estava a partir da posição inicial, essa é a posição inicial, tá? A gente vê lá. Ele rodou um pouquinho, ainda não. Essa posição aqui, ele dobrou 1.6, tá? A outra está parada aqui. Tá certo, faz isso mesmo. Eu posso até. Vocês podem até ver se brincar aqui, se colocar outro valor aqui, 1, e dar um play. Tá ok, e a gente resetar. Resetar, tá lá, muda um pouquinho, tá ok? Bom,
E a posição final que ele vai é para o zero, todos zeros. Vamos ver o que acontece? Então, quando eu dou o play novamente, ele vai cair. Isso não deveria ser uma condição normal de um robô, porque um robô normalmente tem travas que impedem que isso acontecer. Você desligou ele, ele vai parar, ele não vai cair, né? Isso é possível a gente fazer também aqui no Drake, e no final do tutorial aqui ele explica como fazer isso, né? Bom, então, a vantagem, você vem aqui em Recorder, você pode regravar isso. Vai aparecer uma nova tela, aqui, perguntando, ó, explicando o que vai acontecer. Ele vai salvar um arquivo tar, aí você descompacta ele. Tá? No meu caso não precisa nem problema, que eu consigo. E se você tem o output do MP4, eu já fiz um aqui, ó, o meu automaticamente já está aqui. Eu entro aqui no Meshcat, tem um monte de PNGs. Então eu tenho que fazer isso aqui, esse comando. FF -R, tal. E ele vai produzir para mim o output para poder ver a animação sem problemas. Cadê o negócio? Está aqui. Ele não gera, mas eu consigo fazer isso por esse comando aqui, que junta todos esses PNG num arquivo .mp4. Ok? E é isso mesmo. São esses comandos, então, como fazer a planta, como criar o visualizador e como fazer a animação no visualizador. Isso aqui, ele partiu de uma posição inicial e foi para o zero caindo. Eu leio o resto o restante do texto para entender, para fazer isso aqui não acontecer, né? Não pode passar do plano, né? Tem muita coisa para a gente melhorar aí. Outra coisa importante do texto é que a gente pode adicionar controladores, tá? O IWA foi fornecido pelo Kuka, que é o fabricante, ele é bem fechado, mas você consegue, a partir do simulador do Drake, definir valores para ele. Então aqui está uma explicação que define o PID desse robô, tá? Vai acontecer, então aqui é um simulador que faz o que o Evo fez originalmente, tá? Que a gente coloca um controle dinâmico inverso aqui a partir da planta e define o PID. Isso também já vocês devem ter visto na disciplina de robótica, senão a gente vai ver com calma nas simulações como a gente configura o PID de certos dos braços robóticos. É bem curtinho mesmo, vou passar então alguns probleminhazinhos dentro do Classroom para vocês responderem lá mesmo, só para ver se estão entendendo, e vamos passando, porque a ideia é vocês construírem algo, né, usando o simulador. Então nós temos que conhecer o simulador primeiro. Pois é, pessoal, a gente se vê depois.